Graças a Deus, irmãos, gostaríamos de compartilhar nessa noite o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 5 ao 15. Esse texto vai fazer a narrativa da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou. Tendo em vista essa multiplicação, eu gostaria de destacar alguns pontos muito importantes que encontramos nesse milagre. Eu convido todos que possam acompanhar a leitura desse texto. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe então lhe respondeu: 200 denários não dariam para comprar pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Então disse Jesus: manda o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças, o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este profeta, que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, nós te rogamos, ó Deus, que o Senhor nos fale através desse texto e que tenhamos, ó Pai, em nome de Jesus, plena compreensão daquilo que o Senhor tem para nos dar. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vimos um momento muito especial onde Jesus ele realiza um milagre a qual já estava em sua consciência pré-realizado. Ele inicia a execução desse milagre fazendo uma pergunta, mas é uma pergunta na qual ele já sabia a resposta. E onde esse povo vai comer? Como nós alimentaremos esse povo? E daí surgem algumas séries de discussões a respeito de como resolveriam aquele problema, de como eles conseguiriam sanar aquela situação. Alguns chegam e dizem: não temos dinheiro suficiente. Outros dizem que é impossível executar aquilo. Mas chega um outro com um rapaz que oferta a Jesus 5 pães e 2 peixes. Aqueles 5 pães e 2 peixes vão fazer toda a diferença na execução do milagre. E é baseado nesse rapaz que oferta os 5 pães e 2 peixes que eu queria conversar com você nesse momento. Extrair algumas lições nessa circunstância que encontramos o mestre realizando esse milagre. A primeira coisa é que Jesus já sabia o que ia fazer. Isso é fato. Mas ele faz a pergunta para alimentar no coração daquelas pessoas a sede por uma resposta, por uma solução. E parece que dá certo. Estimula, provoca eles a pensarem em uma solução. Jesus apresenta a dificuldade, ao passo cobra deles uma resolução. E quando, aí nós vimos a primeira lição para aplicar na nossa vida. Quando nós, humanamente falando, não temos a solução para o problema que está à nossa frente,
precisamos parar para ouvir o que Jesus tem para dizer. Precisamos parar para ouvir o que Jesus tem para nos ensinar, o que Jesus tem para fazer no meio dessa situação impossível. E a segunda lição que extraímos disso é que depois de compartilharmos com Jesus a nossa incompetência de realizar o impossível, colocarmos à sua disposição aquilo que podemos fazer. Semelhante àquele outro discípulo que imediatamente saiu à procura de algum recurso o qual pudesse compartilhar com os demais. E é interessante porque aquele recurso, ele era apenas 5 pães e 2 peixinhos no diminutivo. Aí nós extraímos a segunda lição. Estamos diante do impossível, mas isso não nos dá o direito de nos acomodarmos e não fazermos mais absolutamente nada. É diante do impossível que contemplamos o milagre do Senhor. Mas Deus não fará jamais por nós aquilo que é nossa competência fazer. E é por isso que aquele outro discípulo, quando viu a pergunta, Jesus dizendo, vamos alimentar essas pessoas de que forma? E ele imediatamente se move, se mobiliza para buscar uma solução para aquele problema. Para buscar uma remediação para aquele fato. E eu acredito que nós somos chamados por Deus para ser esses que vão buscar de alguma forma ser facilitadores do milagre de Jesus. Olha, Jesus, eu não consigo fazer sozinho. Não temos o recurso, não temos a estrutura, não temos as pessoas, mas, Senhor, eu entrego o que eu tenho em tuas mãos. Daí extraímos a terceira lição evidente nesse texto. É que para que o milagre aconteça, Jesus tem que fazer parte dele. Não existe milagre vindo dos céus sem Jesus. Então nós podemos já identificar uma coisa. Que se eu for até Jesus, com aquilo que eu tenho de mais sincero, eu contemplarei as suas misericórdias. Foi isso que aconteceu com aquele jovem, aquele rapaz. Ele espontaneamente, de forma altruísta, ele chega e se oferece o que tem. Tinha pouco, nós sabemos. Mas aqui nós identificamos que o pouco, quando entregue nas mãos de Jesus, ele se multiplica. O pouco, quando ofertado em amor, ele abençoa muita gente. Nós crentes precisamos aprender a doar mais, a compartilhar mais. Precisamos entregar aos pés do Senhor o que temos a fim de abençoar outras vidas. Nós precisamos viver um amor prático, porque o amor teórico é fácil demais ser vivido. Nós precisamos aprender a deixar de ser egoísta, a compartilhar e entregar ao Senhor a fim de alimentar os famintos, de assistir à necessidade daqueles que precisam. Porque para que aquele milagre acontecesse, primeiro foi necessário que gerasse uma crise no coração daquelas pessoas. Depois da crise gerada, a busca por solução. E depois da busca por solução, se fez necessário voluntários. Para que os milagres aconteçam na nossa vida, precisamos ser voluntários do Senhor Jesus. Para que os milagres aconteçam nessa igreja, nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Deus, eu não sou o melhor para exercer essa função, mas o meu coração, Senhor, está em tuas mãos. A minha vida, Senhor, está em tuas mãos. Então me usa, Pai, para que outras vidas sejam alcançadas para teu louvor e glória.
Nós precisamos entender que para que o milagre aconteça, nós precisamos estar na presença do Senhor, nos doar ao Senhor e dar aquilo que temos em favor da necessidade do nosso próximo. Para que o nosso próximo seja assistido, seja alimentado, seja de alguma forma acalentado, fortalecido em Cristo. O milagre, ele vem para nos mostrar que precisamos ser totalmente dependentes de Jesus e Ele é o único capaz de transformar o pouco no muito. Ele é o único capaz de transformar o pouco no muito de forma honesta, de forma milagrosa. E, irmãos, eu acredito que muitas e muitas vezes nós não somos abençoados. As pessoas deixam de ser abençoadas por Deus, porque são mesquinhos com o Senhor. Aquele rapaz, ele me ensina muito. A primeira coisa que ele me ensina é que ao ver aquela multidão faminta, ele não é egoísta, ele não diz, não, eu vou guardar isso aqui porque o caminho de volta para casa vai ser cansativo, eu vou racionar a minha comida, vou comer uma parte agora aqui, supro as minhas energias e também terei recurso para fazer o caminho de volta para casa e chegarei em casa com força, com vigor. Ele não faz isso. Ele é altruísta, ele não é mesquinho, ele não é egoísta. Não existe jamais alguém tão pobre que não venha a ser capaz de compartilhar. Já se fez uma pesquisa e já foi comprovado isso em vários momentos de forma científica, que aqueles que mais são espontâneos em doar são aqueles que menos têm condições de fazê-lo. E aqueles que mais têm condições de abençoar são aqueles que menos o fazem. Amados, também foi provado que aquele que menos tem consegue ter uma felicidade mais saudável do que aquele que muito tem. Nós precisamos aprender com esse jovem que de maneira muito bela e altruísta chega até Jesus dizendo, tudo que eu tenho é isso, eu dou, para que outros sejam abençoados. Eu dou, não tem problema, eu compartilho. Ser cristão é aprender a compartilhar sem passar na cara. Ser cristão é aprender a dar com uma mão, sem precisar que a outra esteja com o celular focado no selfie, para que todo mundo veja o quanto você, entre aspas, é bom. Ser cristão é você fazer questão pelo anonimato. Não se revela o nome daquele rapaz. Nós temos alguns nomes dos discípulos que estão ali. Temos a evidência do nome de Cristo, mas não temos o relato do nome daquele rapaz que doou tudo que tinha a fim de alimentar e suprir a necessidade daquela multidão. Então, não façam questão pelas glórias dessa terra, porque são passageiras. São completamente efêmeras. Então, que o seu coração esteja inclinado em ofertar por conta da pessoa de Cristo. Que você queira doar, porque você compreende que nas mãos de Jesus, muitas outras vidas serão alcançadas e abençoadas. O milagre, ele existiu, não só porque Jesus queria fazê-lo, como também porque Jesus se compadeceu da multidão faminta, e também existiu em torno toda uma cooperação para que o milagre acontecesse. Eu gosto de acreditar que Deus, Ele só fará por mim aquilo que verdadeiramente Ele quer. Não que eu estou pedindo, obrigando ou constrangendo. E ele não só por isso, mas Ele fará por mim não porque eu mereço, mas porque Ele me ama e é rico em misericórdia. Então, quando você estiver buscando a Deus em busca urgente de um milagre, primeiro olhe
para dentro e veja se você tem sido generoso com Ele. Se você tem sido aquele que vai aos pés do Senhor dizendo: Pai, eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu te dou, que é a tua vida. Esses 5 pães e 2 peixinhos não era nada, mas com aquele nada, o Senhor alimentou mais de 5.000 pessoas e ainda teve sobras. E eu acredito que se você chegar para o Senhor e disser: eu te oferto a minha vida, através de você, muitas outras pessoas serão alimentadas com a palavra de Deus. Eu acredito que se você chegar até os pés de Jesus e se ofertar a Ele, milagres Ele fará através da sua vida. Lembre, tudo que Deus precisa para fazer o milagre é a misericórdia dEle. Nada que você venha fazer secundariamente tocará o coração do Senhor a ponto de fazê-lo ou de constrangê-lo. Mas Ele é tão bom, tão generoso, que Ele escolheu nos usar para seu louvor glorioso, para outras vidas serem alcançadas e abençoadas. Sabe aquele ditado que vai dizer que o pouco de Deus é muito? É exatamente isso que se aplica aqui. O pouco com Deus, aquele jovem chega e entrega o pouco que tem para Jesus e Ele torna aquele pouco muito. Então que você possa entregar a sua vida, que você possa entregar o seu coração. Talvez você ache pouco, ou talvez você ache que a Jesus se entrega coisa boa, mas Ele quer fazer de você uma pessoa que abençoará outras vidas. Ele tem provocado uma crise no seu coração. Ele tem lhe perguntado o que ou como você fará para assistir outras pessoas, alimentar uma multidão faminta. Ele tem lhe perguntado, ele tem lhe constrangido como, através da sua vida, uma multidão poderá ser alimentada. E o que você tem feito? Será que você tem arrumado desculpas esfarrapadas, dizendo que é impossível alimentar aquela multidão? Ou será que você tem se prontificado a ir em busca de alguém que possa lhe ajudar? Ainda que seja com pouco, mas que possa lhe ajudar. Eu oro para que você seja aquele que vai ser usado pelo Senhor para multiplicar bênçãos na vida de outras pessoas. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações, hoje e para todo sempre. Amém.